Bom dia, boa tarde ou boa noite. E sim, essa é uma referência a Matando Robôs Gigantes. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Camargo e estamos aqui hoje no primeiro Dica do Bigode de 2025. E nesse Dica do Bigode a gente não vai ter tela, não vou mostrar o GLPI, não vou mostrar nenhuma configuração ou nada a ser feito no sistema. Esse primeiro bate-papo vai fazer parte aqui de uma sequência de vídeos sobre gestão de problemas. A primeira parte a gente vai conversar sobre o que é a gestão de problemas e depois nós vamos colocar essas mesmas informações dentro do sistema para a gente poder ver ali as suas referências. Então nessa primeira parte eu vou explicar aqui um ponto da gestão de problemas que eu gosto, na minha opinião, de separar em 3 partes. Mas mais informações apenas depois da vinheta, então segura aí. Voltamos então. Problemas. Qual é a diferença de gestão de problema e gestão de incidente? Vamos começar de que o incidente é toda aquela falha ou inoperância ou qualquer queda de performance que nós não programamos, ou seja, que ela não foi planejada para acontecer. Então se eu vou desligar um servidor e aquele serviço vai estar fora, claro, isso já não é um incidente, porque nós planejamos que isso acontecesse. Então tudo que não foi planejado e que gerou ali um impacto, seja ele uma paralisação total, ou seja ele uma paralisação momentânea ou até mesmo uma diminuição da performance, isto é um incidente. E qual que é a função da gestão de incidentes? Restabelecer o serviço o mais rápido possível. Nem sempre isso vai significar resolver na causa raiz ou resolver de fato o que está acontecendo. Às vezes vai ser um mero contorno. Exemplo prático que eu gosto de usar aqui nos treinamentos da Service Desk Brasil é a substituição do teclado, né? Colocando um teclado ali sem fio ou um teclado USB que seja. Então se eu faço uma reclamação de meu teclado do notebook parou de funcionar, eu não preciso, na verdade, necessariamente que alguém pegue o notebook, abra em laboratório, retire todas as componentes ali dele, faça uma limpeza e identifique a causa raiz do porquê, uma tecla, um cisco, um pedaço de pão que está dentro do teclado e isso ali afetou o funcionamento. Isso vai demorar tempo, vai levar um tempo, vai demandar uma mão de obra e um desgaste de tempo desnecessário, afetando e impactando o serviço do requerente. Então o que a gente faz? Cede a ele uma solução de contorno. O que é essa solução de contorno? Vou ceder a ele um teclado externo, um teclado USB ou um teclado Wi-Fi. Resolveu o incidente de forma paliativa. Resolveu o problema? Não, o problema continua lá no teclado. Então essa é uma diferença bem básica para deixar para vocês aí o que é a gestão de incidentes e o que é a gestão de problema. Uma coisa, um problema nem sempre vai estar atrelado a um incidente, porque a gente pode ter o que eu vou chamar aqui agora das 3 divisões da gestão de problema. Primeira, o problema reativo e o problema proativo e o problema preditivo. Então são esses 3 que eu gosto de trabalhar aqui na Service Desk Brasil. E o que é o problema reativo? É toda vez que eu tenho um incidente e esse incidente eu não estou conseguindo solucionar de forma rápida, então eu preciso escalar isso para alguém que tenha maior conhecimento e essa pessoa vai fazer uma análise de causa raiz para resolver aquele problema. Então eu vou tirar do colo do incidente, vou jogar isso no colo da gestão de problema para eles encontrarem uma solução, seja ela definitiva, seja ela paliativa ou então definindo que não tem solução, esse vai ser um erro conhecido. Viram que a gente mal começou aqui o assunto, não tem nem 10 minutos que a gente está falando e vocês já perceberam que tem uma camada maior aí dentro da gestão de problemas, que é a hora que eu passar, então, para gerenciar o problema, ele tem 3 objetivos: encontrar a solução, encontrar uma solução de contorno ou documentar isso como um erro conhecido e passar então a mapear esse erro e ficar ali buscando uma atualização. Antes da gente prosseguir com outros temas, vamos dissecar um pouquinho mais este ponto. Então, pensando ali na questão do gestão de incidentes, não conseguiu resolver e escalou isso para a gestão de problemas. Vou usar um exemplo prático que aconteceu conosco aqui na Service Desk Brasil. A gente utiliza muito um plugin chamado Behaviors. Esse é um plugin para o GLPI que cria ali critérios
para se permitir ou não permitir o encerramento do chamado. Então, por exemplo, o Behaviors ele vai criar ali um bloqueio para não solução do chamado, caso não tenha técnico associado ao chamado, categoria, grupo e outros itens que a gente pode colocar lá. Então, em determinada versão do gRPI, eu não quero aqui falar uma versão e de repente eu estar errado, mas vamos supor que é a versão 10.0.12, tá bom? Nessa versão do gRPI, a versão, acho que é 1.72, mais uma vez eu posso estar errado, isso está em outras lives que a gente fez, 1.72 deste plugin do Behaviors, ele não estava funcionando. Então, no cliente da Service Desk, abriu esse chamado dizendo que não estava funcionando essas travas do plugin. Primeiramente, o pessoal foi investigar, incidente. Foi lá e olhou, ver se as travas estavam todas lá, fez o teste, analisou, as travas estavam todas lá, desinstalaram o plugin, reinstalaram o plugin de novo e as travas estavam todas lá. Então, não era algo que eles conseguiriam resolver rapidamente. Para sanar e tirar uma dúvida, fizeram o mesmo teste no ambiente apartado, mesma versão do gRPI, mesma versão do plugin, e não sendo no ambiente do cliente, a mesma coisa aconteceu. Então a gente já conseguiu isolar que não era nem no ambiente do cliente e nem uma questão de configuração. Então o incidente não tinha mais como resolver isso de forma rápida. Eles tinham que continuar a atender os chamados da central. O que eles fizeram então? Escalaram isso para o nosso nível 3, os nossos especialistas. A hora que escalou para o nível 3 foi o quê? Foi olhar log, foi olhar registro, foi olhar changelog e foi criar avaliações de diferença. Porque muitas vezes no gRPI a gente vai encontrar a sua versão do gRPI compatível com 3, 4, 5 versões daquele mesmo plugin. E de repente uma dessas versões não está funcionando direito com a versão do sistema que você está. Isso é comum de acontecer. Isso acontece com Form Creators, isso aconteceu com Form Creators, também aconteceu com Behaviors. Então, o que a gente fez? Volta lá para o gRPI, pega uma instância, na mesma versão da do cliente, só que vai trocando as versões do plugin. Coloca uma versão anterior, não funcionou. Coloca uma versão posterior, não funcionou, que era a última versão que tinha, e não funcionou. E aí, o que aconteceu? Não tem o que fazer. Erro conhecido. Então a gente abre um chamado ali com o fornecedor, no caso o editor do plugin Behaviors, e documenta isso como um erro conhecido. Tem outra alternativa? Tem. Se você possui desenvolvedores, você pode escalar para esses desenvolvedores encontrarem ali uma forma de corrigir este problema e aí eles vão criar um fork. Mas aí a gente está entrando numa parte ali que não é a parte de gestão de problemas. Seria mais uma questão de mudanças e mudança é outro tema de Dica do Bigode. Beleza? Então nesse ponto a gente acabou de ver como que funcionou a tratativa da gestão de problemas. Ele tentou encontrar uma solução definitiva, não conseguiu. Qual seria um contorno? A gente poderia editar aquele campo e ver o que não está funcionando. Não tinha desenvolvedor, não tinha como editar, então a gente preferiu o quê? Vamos abrir um chamado com o editor do sistema e vamos monitorar, ou seja, vou cadastrar isso como um erro conhecido. Vou passar a informação para o cliente de que isso está acontecendo nessa versão, que o fornecedor já foi comunicado e que a gente vai monitorar para quando tiver ali uma resposta positiva, a gente volta naquele chamado e resolve. E aí o que a gente faz? Eu vou ficar com o chamado aberto na central por 2 meses, 3 meses? Depende. Eu não gosto. Então o que a gente faz? A gente encerra o chamado, mas liga ele a um problema. Eu deixo o problema aberto, tá? Elencando aquele chamado. E qualquer outro cliente que venha abrir uma solicitação parecida, ele já vai diretamente, o técnico já vai olhar para aquilo, já vai colocar lá naquele problema e informar que a gente tem um erro conhecido, porque documentamos isso na base de conhecimento. Erro conhecido, tá? Então, primeira parte que a gente acabou de cumprir é uma análise de problema reativa. Chegou um incidente, não conseguiu ser resolvido, foi passado por uma gestão de problema que buscou a solução definitiva, a solução paliativa e acabou que documentou um erro conhecido. E aí, com o longo do tempo, o editor do plugin ele lançou uma nova versão que corrigiu o problema. Quem estava acompanhando, que é a gestão de problemas, acompanhou lá a correção, aplicou num ambiente nosso, viu que funcionou, volta naquele problema, pega todos os chamados e começa a
aplicar soluções. Abre um chamado novo, obviamente, e começa a aplicar soluções para o cliente. E informa o cliente, ó, tá resolvido, já era só fazer isso. Beleza? Então a gente já resolveu o reativo. Agora a gente vai para o item. Item 2. Gestão de problema proativo. Qual é a diferença do proativo para o reativo? O proativo é quando eu pego a minha equipe da gestão de problema e essa equipe vai fazer o quê? Vai fazer um olhar para o passado para identificar, então, uma constante de incidentes e tentar resolver esses incidentes. Vou pegar aqui um exemplo que também aconteceu conosco. Tivemos muitas aberturas de chamado para erros de formulário, que tinham lá o formulário era aberto, mas aí o nome que vinha vinculado dentro do formulário não condizia com o formulário que foi utilizado. Tá? Esse é um exemplo bem básico do que aconteceu. Então, quando você registra um incidente, um chamado, uma requisição que seja, dentro do GLPI, o próprio GLPI vincula o nome daquele formulário como um item associado do chamado. Então, o que estava acontecendo? Os nomes não estavam batendo com o nome do formulário. E aí, abria esse chamado e alguém atendia. Depois de 2, 3 dias, alguém abriu um chamado parecido, um outro cliente, inclusive, abriu um chamado parecido e se resolvia. E ia pontualmente acontecendo. E aí, a cada 15 dias, se não estou enganado, a gente abre aqui numa sexta-feira uma análise dos 15 dias anteriores e ver os chamados que mais têm ocorrência e tentar resolver de forma na causa raiz. Aconteceu que durante esses 15 dias foi feita uma análise e identificou que a maioria dos chamados que tinha entrado na central era desse tipo, do formulário que estava inconsistente ali com o item. Ou seja, abriu-se um problema proativo, ou seja, eu vou olhar para isso para tentar sanar, para que esses incidentes não ocorram novamente no futuro. Então, ao analisar, identificamos que era o quê? Quando se usou o clonar do formulário, esqueceu-se de editar o nomezinho que vincula ele, né? Na verdade, tem um campo dentro do formulário, tem o Forms, na aba lateral esquerda, que é onde você vai cadastrar o nome, está ativo, se não está ativo, mas tem um campo logo em cima de respostas do formulário, né? Que agora, de fato, me esqueci o nome, mas ele está logo ali embaixo dos alvos e propriedades ali do formulário, e é onde você dá o nome que ele vai aparecer lá nos itens. E aí, como você clonou, ele mantinha o nome do formulário que foi clonado e não o nome do novo formulário. E aí, identificou-se que era isso que estava acontecendo. O que essa gestão de problema fez? Ela foi lá, voltou em todos os formulários que foram corrigidos, que foram criados naquele período? Não, ela simplesmente documentou um procedimento operacional padrão. Sempre que for clonar um formulário, atentar-se aos campos, campo A, campo B, campo C, campo D. Então ela criou um processo. E isso, claramente, depois que ela documentou, se a gente for ligar a todo um contexto, a gente poderia ligar isso a uma gestão de mudança também. Gestão de mudança para um processo de implantação, gestão de mudança para um processo de configuração. Então foi isso que aconteceu. Identificamos, criamos um procedimento operacional padrão. Esse procedimento foi documentado e foi passado verbalmente para toda a equipe, para que isso fosse analisado. Então, claro que iam acontecer novos chamados desse tipo, mas o técnico não ia perder mais tempo, ele já ia lá e já ia resolver, e no futuro isso já não iria mais acontecer. Então a curva desse chamado continuaria em descendente. Tá? Então, gestão de problema proativo. Tá? É isso que a gente faz, a gente olha por um período de tempo e vai analisar qual é o tipo de incidente que tem mais ocorrido e vai analisar uma causa raiz para ele. E chegamos então ao nosso terceiro tipo de gestão de problemas, que é o preditivo. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, porque ele vai estar sempre amarrado com uma gestão de mudanças. Tá? O que é a gestão de problema preditivo? Vamos pensar aqui no caso da LGPD. A gente teve uma normativa que veio imputada de forma externa, ou seja, não nasceu na nossa organização, ela veio por uma legislação externa. Então isso vai vir a acontecer e, óbvio, você tem um período de tempo para se adaptar. Vamos pensar então aqui de uma outra forma também, além da LGPD? Versão do GLPI 11. Tá aí, esse é o ano dessa atualização de versão que a gente vai ter no sistema. E o que acontece? Eu preciso fazer alguma coisa? Só preciso pegar a pastinha 11 quando sair, colocar lá dentro do meu servidor e tá tudo certo? Não vai mudar PHP? Não vai mudar SQL? Não vai mudar Apache, não vai mudar nenhuma outra coisa que eu precise instalar no meu servidor. O meu servidor ele é compartilhado com outras aplicações e o meu banco de dados. Eu tenho MySQL também em outras aplicações, então eu preciso fazer essa análise. Então
Então o que eu vou olhar? Então estamos agora em janeiro de 2025. Claramente a gente não tem uma data específica para o lançamento da versão 11, mas o que a gestão de problema tem que fazer? Vamos atualizar o sistema? Ok, vai trazer uma série de melhorias. O que a gente vai precisar fazer? Vamos analisar aqui. O que esse sistema está pedindo? Uma versão de PHP número 9, versão 9.10. Fictício aqui, tá? Só para deixar claro. Versão 9.10. Versão do banco de dados MySQL tem que ser o MySQL XPTO. Tem que ter um espaço em disco liberado em pelo menos 10 GB. Então ele vai exigir algumas coisas para funcionar. O que a gente vai fazer? A gestão de problemas vai pegar todas essas informações e vai olhar se a gente tem a disponibilidade de fazer isso, se a gente tem as condições de ter esse ambiente. Porque às vezes o meu ambiente, onde está o meu Apache, onde está o meu PHP, ele é compartilhado com outras aplicações. O meu MySQL é compartilhado com outras aplicações e elas não comportam, elas não vão sofrer esse tipo de atualização ou não funcionam para essa atualização. Então não dá, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar o meu GLPI deste ambiente e instalar ele em outro preparado para ele, ou seja, configurado com os requisitos para aquele serviço do GLPI. Então a gestão de problemas proativo, ela vai olhar para possíveis e potenciais problemas futuros, vindouros, que ainda não chegaram na nossa organização, ainda não geraram impacto, tá? Então essa é a gestão de problema proativa, tá bom? Esse foi o primeiro vídeo que a gente fez sobre gestão de problemas, falando um pouquinho mais, conversando um pouquinho mais, só bate-papo mesmo, para explicar ou explanar para vocês um pouco mais do que a gente até explica nos treinamentos, para criar aqui então a nossa primeira trilha de gestão de problemas. Então vamos ter aí outros vídeos com telinha do GLPI que eu sei que vocês gostam, então fiquem atentos aos próximos vídeos que vão sair. Se você tem alguma dúvida sobre gestão de problemas, e aqui eu vou focar apenas no processo, no passo a passo, o que é importante ter, a gente vai colocando mais conteúdo aqui então nessa trilha de gestão de problemas. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, beijo do bigode e até o próximo Dica. Abraço!